E isso é muito polêmico, é o tema mais polêmico do meu canal é esse, quando eu toco nessa questão que a gente falou no início sobre os Anunnakis. Deixa eu voltar um pouquinho. A história dos Anunnakis é o quê? Que eles vieram e modificaram geneticamente o humano que já estava aqui, que era mais primitivo, e colocaram algo no DNA dele para eles se tornarem escravos para fazer o serviço para eles. Essa é a história dos Anunnaki lá, por isso que eles vieram aqui, porque eles precisavam de alguma coisa que estava aqui na Terra. Alguns pesquisadores falam que é ouro. Eu não concordo Também não concordo. plenamente com isso. Por quê? Porque poderia ser qualquer coisa que fosse útil para eles. Não especificamente ouro, entendeu? É bobagem falar que eles pegaram ouro para restaurar a camada do planeta deles. Nossa, Não, eu totalmente fora, não tem nada, acho né? que isso é bobeira. Mas existem muitas coisas aqui que seria muito interessante levar para outro lugar. Ou ser um lugar como se fosse um laboratório, de fazer experiências, entendeu? Que eles ficam como se fosse um cientista analisando ali um rato, entendeu? Como que ele trabalha, como que ele reage a certo tipo de experiência, poderia ser também. Então, assim, a gente vê que estes seres que dizem que foram os tutores da humanidade, eles fizeram os seres humanos de escravo, entendeu? E fizeram as pessoas que estavam aqui fazer aquilo que era favorável a eles. Se você for um pouco mais para frente, vamos tocar num tema bem polêmico aqui, a Bíblia, né? Que a gente falou aqui no meio, mais ou menos a gente ia falar sobre a Bíblia. Só voltei um pouquinho para a gente entender que essa tradição é antiga. Quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que Yahvé, ele, ele pega um povo para ele, entendeu? Para ele cuidar, entre aspas, né, e tal, e ser o povo dele. O que que ele determina para esse povo? Ele fala para Abraão, né, que a gente acredita que seja uma mitologia, não é uma pessoa. A gente tava conversando antes aqui, né, que eu falei que pode ser que seja, não seja uma pessoa, mas pode ser o nome represente um sistema político, por exemplo, entendeu? Mas tudo bem, vamos ficar no ramo da mitologia, vamos colocar ele como se fosse uma pessoa, entre aspas. Ele fala para Abraão assim, Yahvé, né? Na realidade não é Yahvé. Nos textos originais, mais antigos, que talvez não tenham sido adulterados no século 6 a.C., eu já chego nesse ponto onde teve talvez uma manipulação ali para mudar o sistema religioso. Fora os conselhos posteriores, né? Sim, Também, claro. sim. É, Yahvé faz o quê? Ele fala, ó, eu tô te chamando para você ser o comandante desse exército aqui que vai conquistar a Terra Prometida. Essa terra vai ser dos seus ancestrais, entendeu? É isso que ele fala. Mas para conquistar, o que, que ele precisa fazer? Matar outros povos, escravizar outros povos. Então aí a gente já vê uma relação entre os Anunnaki e esse ser que chamado Yahvé, que vem e também faz praticamente a mesma coisa. Ele coloca uma pessoa para ficar à frente, para organizar isso, para conquistar outras coisas, para ter usufruir. Só lembrando, é um das pessoas que acreditam que é Deus. Sim. O cara manda, faz isso, o Deus. Né? Para as pessoas terem noção disso. Né? O cara é sanguinário. Então a gente continua com esse raciocínio em várias culturas que vem um tipo de ser, domina e fala assim, não, nós vamos conquistar aqui. E o que, que aconteceu no Brasil já com o homem? Porque a gente sabe que essas histórias chegou um momento que houve uma transição do poder, entre aspas, divino, desses seres avançados, que na realidade não são deuses, na minha opinião. São seres mais avançados. Que houve uma transição, que foi na Mesopotâmia é Gilgamesh, que foi o rei de transição, que era um híbrido, e que daí de Gilgamesh foi passado o poder para as pessoas já humanas normais, entendeu? Mas foi até Gilgamesh, ele já era um híbrido. E antes de Gilgamesh, a gente pode falar ali daquela história ali da Atlântida, a gente já consegue conectar isso também. Eu já gosto de ficar fazendo esses links. E o que, que aconteceu aqui? Esses seres, entre aspas. Eu sou descendente de europeu, entendeu? São meus ancestrais. Mas eles vieram aqui e escravizaram os índios. Não tem dúvida. Entendeu? Eles fizeram essas pessoas trabalharem para eles, entendeu? Em prol daquilo que eles queriam. Eles vieram aqui, pegaram o ouro, pegaram a madeira para o Brasil, entendeu? E da onde que vem essa tradição?
Não é a mesma coisa que aconteceu nessas histórias antigas? É a mesma coisa. Então, a gente começa a pensar o quê? Quando a gente fala assim que o ser humano ele é híbrido, que veio, igual tá falando no começo, que a gente tem uma espécie de gene desses seres, é porque isso está no nosso DNA. Entendeu? A gente tem essa característica de escravizar uma pessoa. Às vezes mesmo como patrão. Eu nunca fui patrão, né? Só fui patrão de mim mesmo, agora sou. Eu passo isso com o Rafa aqui. Entendeu? Eu sei bem o que você tá falando. Falar, você vai fazer isso aqui pra mim, entendeu? Então é isso, a gente já tem isso na nossa característica. E da onde que vem? Eu, particularmente, acredito que vem disso. Vem desse passado que muitas vezes é excluído da história tradicional, entendeu? Nossa vida de hoje automaticamente está ligada no nosso passado. Sim. Diretamente. Isso é da nossa gene, da nossa origem, entendeu? Mas, quando você estuda os textos antigos da Bíblia, você também consegue ver esse traço de alteração genética. Por quê? Porque existe um termo no hebraico antigo que se chama tselem, que ele é conhecido pelos estudiosos de hebraico como se fosse uma parte do DNA desses seres que vieram do céu para a terra e foi injetado, vamos dizer assim, bem simples, né? Foi colocado no ser humano e daí sim ele evoluiu, vamos dizer assim, evoluiu como uma espécie. Só um adendo aí na questão. Quando a gente fala DNA, a gente está falando de algo novo, científico. Sim. Esse termo não existia naquele tempo. Como Não. que vocês fizeram a ligação desse termo e visto na mitologia, como que foi feito isso? Para o termo que você citou. É que assim, a origem da palavra, ela é assim, o tselem, o que ele significa? É uma parte do ser que foi retirada e colocada no humano. Então, quando você fala em dividir alguma coisa que tem no ser humano, a gente já pensa logo em DNA, porque o DNA, você pode quebrar o DNA. Hoje já tem várias experiências que você quebra uma parte do DNA para prevenir, por exemplo, alguma doença, né? Fazem um estudo, pega uma parte do seu DNA, quebra ali e faz algum estudo. Então, quando a gente vê esses termos antigos, a gente tende a entender. Isso é a primeira coisa que vem à cabeça, para quem estuda. Claro que se você não estuda hebraico, você vai falar assim, o que é tselem? Você não vai nem imaginar o que é. Mas a origem da palavra significa isso. Retirar uma parte deste ser, né? Que no caso são esses seres que vieram, que está escrito lá que vieram ao Jardim do Éden, e diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. No hebraico, imagem, o termo é tselem. E quando você pega, o que é imagem? Se eu vou pegar a sua imagem e vou pegar algo para mim. O seu cabelo é legal, eu vou cortar meu cabelo igual tá a sua imagem, entendeu? Então, estou extraindo algo de você para colocar em mim. É mais ou menos isso que fala ali no Gênesis, se a gente for na raiz, na origem do hebraico antigo. Então, estes seres pegaram algo deles e colocaram nos seres humanos, que a gente já pensa em genética, entendeu? É isso.